Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas queridas. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e sobre assuntos que abordam o casamento cristão. Hoje o nosso tema é sobre 5 mitos da restauração do casamento. Vamos lá? O primeiro mito é: o cônjuge sempre volta restaurado e arrependido. Nem sempre o cônjuge volta para casa totalmente restaurado e arrependido. Tem vários casos que eles voltam ainda com algumas sequelas e a prática de alguns comportamentos que eles ainda vivenciaram lá fora. Eles voltam ainda não totalmente arrependidos, praticando determinados pecados ainda. Isso não quer dizer que não foi Deus que trouxe essa pessoa de volta, porque Deus ele tem diversas maneiras de trabalhar. Não é porque ele trabalhou em determinado casamento de uma forma que ele vai trabalhar da mesma forma nos outros casamentos. Tem casamentos que sim, que o cônjuge volta arrependido, ele volta mudado, mas tem outros casamentos que o processo da restauração vai acontecer dentro de casa, mesmo ele errando, né? E o processo vai acontecer aos poucos, porque, gente, mesmo até quando eles voltam totalmente restaurados, totalmente não, porque isso é praticamente impossível, mas mesmo quando eles voltam arrependidos, mudados, o processo de restauração vai acontecendo ainda, porque é algo contínuo, não é algo como mágica que restaurou, acabou, né? É um processo diário, é um processo ali no cotidiano. Então, tem muitos casos que eles voltam ainda com algumas práticas erradas, com algumas práticas de pecado, e o processo da restauração dele, como pessoa, da restauração pessoal dele, vai acontecendo aos poucos dentro de casa após a volta dele. Isso é bem comum de acontecer. Isso não quer dizer que não foi Deus que trouxe o cônjuge. Isso não quer dizer, gente. Isso é algo pessoal que vai de cada casamento, né? O segundo mito: meu casamento foi restaurado, agora já posso descansar e não fazer mais nada? Né? Tem pessoas que acham que quando o casamento é restaurado, que quando Deus restaura um casamento, o casal vai ser feliz para sempre. Não vão mais enfrentar obstáculos, não vão mais enfrentar dificuldades. Essa mulher, ela não precisa mais orar, ela não precisa mais buscar a Deus. Ela já pode descansar, que agora, né, vai ser tudo um conto de fadas. Mas isso é um engano. Se essa pessoa não continuar a busca em Deus, não continuar aprimorando seus comportamentos, não continuar mudando, né, não continuar se transformando, não continuar acertando no seu dia a dia, nos seus comportamentos, no comportamento com o cônjuge, no comportamento com Deus, a tendência é voltar às mesmas dificuldades de antes. A tendência é o casal enfrentar conflitos novamente. Conflitos sempre a gente vai ter, todo casamento tem. A questão aí é como o casal, e principalmente como a pessoa que está buscando a restauração vai reagir a esses conflitos. E se essa pessoa descansar, se essa mulher descansar, não fazer mais nada, não buscar mais a Deus, não procurar acertar, chutar o balde, digamos assim, né? Deixar para lá tudo, voltar às práticas de antes, voltar ao velho eu, à velha pessoa, esse casamento vai, com certeza vai passar por um novo deserto, por uma nova separação. Então, não é porque foi restaurado, as coisas melhoraram de uma forma significativa, que essa pessoa já pode descansar e relaxar. Não, muito pelo contrário, né? Mesmo porque a palavra de Deus fala que Satanás ele anda ao nosso derredor, né? Procurando brechas para tragar. Então, se nós dermos brechas, se nós não buscarmos mais a Deus, negligenciarmos essa parte da vida espiritual, né? Tratarmos nossos cônjuges de qualquer jeito, porque a gente acha que agora já está tudo resolvido, isso é um engano, e a tendência é quase certo que o casamento vai passar por novos problemas, vai começar tudo de novo e vai ocasionar numa nova separação. Terceiro mito: eu preciso do desejo também do meu cônjuge para Deus agir? Não, Deus ele precisa só do seu desejo de restaurar o casamento, ele precisa da sua vontade, ele precisa apenas do seu querer. Porque ele vai agir no seu marido com a sua mudança através da sua transformação, da sua obediência aos princípios dele e da sua fé, que é o importante. Ele não precisa dos dois, porque se os dois
estão querendo, não há o que falar sobre restauração de casamento, né? Se os dois ali estão querendo, assim seria muito fácil. Só que quase na totalidade dos casos, é uma pessoa só que busca, é uma pessoa que só que corre atrás, que se sacrifica, que busca Deus, que procura melhorar, enquanto a outra parte não está querendo, né? Então Deus, ele precisa apenas do seu querer, apenas do seu posicionamento no âmbito espiritual e no âmbito comportamental também. No âmbito espiritual, é obedecendo aos princípios dele, é tendo fé, é orando, buscando mais ao Senhor, buscando mais intimidade com Deus, buscando crescimento espiritual. E no âmbito comportamental, é você mudar as suas atitudes erradas que você tinha antes, é você perdoar o seu marido, é você ter atitudes certas com o seu marido e com você mesma também, né? Em relação a todos os comportamentos que você sabe que prejudicaram o seu casamento antes, né? Deus, ele precisa disso, ele precisa do seu posicionamento na esfera natural e na esfera espiritual. E a transformação do seu marido, ele vai agir pela sua transformação, pelo seu querer, pelo seu posicionamento. O Espírito Santo vai convencer o seu marido, né? Porque se fosse assim, gente, aí as pessoas falam, mas o outro não quer, vou deixar de orar porque o outro não quer e Deus vai respeitar o livre-arbítrio dele. Tá, o outro tem um livre-arbítrio, mas Deus, ele não vai invadir o coração do seu marido à força, né? Como é que Deus opera? Deus opera nas situações externas. Ele vai trazer alguma situação para levar um arrependimento para o seu marido refletir. Ele não vai invadir a força, ele não vai trazer o seu marido à força de volta para casa. Ele vai agir nas situações da vida, para o Espírito Santo convencer. Se fosse assim, gente, tem pessoas que falam que Deus respeita o livre-arbítrio e não faz nada se o outro não querer. Tá, mas se fosse assim, a gente nem estava mais orando para alguém se converter, porque tem pessoas que estão com o coração muito duro e não querem saber de Jesus. Então a pessoa fala que não quer saber de Jesus e a gente ia deixar para lá, né? A gente não ia orar mais por essa pessoa, não ia orar mais por pessoas que estão aprisionadas nas drogas, né? Às vezes tem uma mãe ali que tem um filho aprisionado nas drogas, precisa de libertação, e essa pessoa tá muito dura, ela não quer. Deus vai respeitar o livre-arbítrio. Se a gente for pensar dessa maneira, a gente tem que pensar dessa maneira para todas as situações, né? Então não é assim que Deus age. A gente vê Deus agindo, Deus convertendo as pessoas mais difíceis, né? Pessoas assim com pecados horríveis, inimagináveis. E a gente vê Deus agindo. Por que Deus não vai agir no seu marido? O que seu marido tem de diferente, tem de pior do que tais pessoas? Assassinos, pessoas envolvidas com práticas horríveis. A gente vê Deus agindo, a gente vê um testemunho tremendo de transformação na vida dessas pessoas. E por que ele não pode fazer no seu marido? Eu acho assim que é muita incredulidade, eu acho que é desacreditar no evangelho e no cristianismo a gente pensar dessa forma, que Deus não pode agir na vida dos nossos maridos. Bom, e o quarto mito Deus quer restaurar todos os casamentos. Gente, isso assim, eu já vi pessoas falando que Deus, ele tem restauração para todos os casamentos, desde que a pessoa esteja casada no papel, que esteja casada com a bênção de um pastor, com a bênção de um padre. Só que isso não é verdade, porque a gente sabe que tem certos casamentos que eles são construídos no sofrimento de outras, né? Exemplo, uma pessoa abandonou seu marido, sua esposa e se divorciou e casou no papel com um amante. A gente sabe que esse casamento é fruto de um adultério e é impossível Deus dar o aval, Deus abençoar esse tipo de casamento que foi construído fora dos princípios dele, né? Que foi construído em cima de um adultério. Então, essa questão de que Deus restaura todos os casamentos, basta a pessoa estar casada no papel ou com a bênção de um pastor, de um líder religioso, isso é uma mentira, isso é um mito, porque Deus, ele só restaura casamentos respaldados na palavra dele, com os princípios que ele estabeleceu. Ele não vai abençoar algo que é contra os princípios estabelecidos dele. Então, essa conversa de que Deus, ele quer restaurar todos os casamentos, independente de como esse casamento de como esse casamento foi construído, é um mito. E o quarto tópico, o quarto assunto, o quarto mito basta orar e ter fé para o casamento ser restaurado. Por que isso é um mito? Por que isso é uma mentira? Porque
A gente às vezes tem fé em determinadas coisas, a gente às vezes nós oramos, nós temos fé, nós confiamos que Deus vai fazer, porém nós temos os comportamentos totalmente errados. Nós ainda continuamos pecando, nós continuamos desagradando a Deus, tendo comportamentos errados em relação ao nosso cônjuge. Nessa questão de casamento em específico, vou dar um exemplo. A mulher, ela tá orando, ela tá buscando a Deus, ela tem fé, ela jejua, ela faz campanha, tem as disciplinas espirituais dela ali para buscar pelo casamento dela, porém ela ainda não liberou perdão para o marido ou para outras pessoas, porém ela continua brigando com esse marido quando encontra o marido, né? Às vezes o marido está fora de casa, encontra, ainda continuam brigando, ainda continua tendo mágoa, ainda continua jogando na cara erros do passado desse marido, ainda continua em conflitos, continua com uma diversidade de comportamentos errados que são contrários a Deus, né? Então, o que adianta essa mulher orar, né, fazer campanha, jejuar, ter fé, se ela não condiz com os comportamentos dela? Muitas mulheres ainda não perdoaram seus maridos, elas querem marido de volta, mas elas ainda não perdoaram seus maridos, ainda tem mágoa no coração. E a palavra de Deus fala, a palavra de Deus é bem clara, que Deus ele não ouve as orações de quem não perdoou, entendeu? Então não adianta só você orar e você ter fé, isso é uma mentira, gente, porque a oração e a fé, ela tem que andar junta com a nossa obediência a Deus. Se fosse assim, tem pessoas ímpias, né, que acreditam em Deus, rezam, oram, tem fé, né? Mas elas têm uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Se fosse assim, Deus estava abençoando, Deus estava respaldando, ouvindo as orações delas, abençoando, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, a oração e a fé é de extrema importância, mas elas têm que andar juntas com a obediência a Deus. Então é isso, minhas queridas. Se vocês acharam que esse vídeo é de muita importância para vocês compartilharem com outras mulheres, compartilhem. Curtam, comentam aí se vocês não sabiam de algum desses mitos, tá bom? E é isso, um beijo, até a próxima!